Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Está reunido em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Queridos irmãos e irmãs, boa tarde, que tenhamos uma semana de paz e felicidade. Continuando ainda do livro Silêncio de Maria, de Frei Inácio Larrañaga, hoje eu vou falar sobre conflito, não, pedagogia sim. Relações entre Maria e Jesus não se desenvolvem da maneira normal entre qualquer mãe com seu filho. É o menino e não a mãe quem toma a iniciativa e determinada o tipo de relações mútuas. E isso quase que desde o início. Em sua narrativa da infância, Mateus coloca em 5 diferentes oportunidades a significativa expressão: o menino e sua mãe. Não é normal. Os evangelhos não se preocupam em transmitir-nos o normal nas relações entre uma mãe e seu filho, mas o extraordinário e até o estranho. No caso de Maria, a maternidade não foi uma realidade aprazível e isenta de conflitos. Maria foi a mãe dolorosa desde o dia da Anunciação e não só ao pé da cruz. A distância que sentimos entre Jesus e Maria não foi uma distância psicológica, mas de outra espécie e muito misteriosa. A mãe não entendia algumas expressões de ou sobre Jesus. Sentia estranheza por outras. Aquela espada deve ter ficado cravada em sua alma como um enigma ameaçador. Teve que fugir para o estrangeiro. Perdeu o menino. Ou o menino se extraviou voluntariamente e escapou de sua tutela. Um belo dia o filho adulto afastou-se definitivamente. Outro dia esse filho desapareceu, devorado pelas chamas de um desastre do Calvário. Todo um conjunto encadeado de acontecimentos ia crescendo essa travessia pascal da mãe, como um processo purificador para chegar à maternidade espiritual e universal. Neste singular processo pedagógico, encontramos outro acontecimento com relevos particularmente intensos. Em Caná da Galileia, o casamento era a principal festa da vida familiar judia. Jesus estava assistindo com seus discípulos, Maria também estava presente. Talvez fossem parentes. A mãe permanecia atenta a todos os detalhes, para que a festa acabasse satisfatoriamente. A celebração durava vários dias. Em certo momento, Maria percebeu que faltava vinho. Quis resolver o descuido por si mesma, de maneira delicada e disfarçada. Tomou o atalho mais curto e direto e, aproximando-se de Jesus, comunicou-lhe o que estava acontecendo. A informação incluía, escondido e humilde, um pedido: resolve esse impasse, por favor. A resposta de Jesus foi estranha e distante. Aquilo soou como quando o navio se parte pelo meio. Maria se havia aproximado com a segurança de estar em comunhão humana com Jesus e de conseguir um favor. Era o pedido de uma mãe. Cristo levanta a muralha da separação, começando com a fria palavra: mulher, nós dois não temos nada em comum, somos estranhos. Por mais que se queira amenizar a aspereza da resposta, não se pode esconder a dureza das palavras, segundo os melhores autores. Entretanto, se o episódio tivesse sido pouco edificante, o evangelista não o teria consignado. Há, portanto, um ensinamento escondido no fragor desta cena. Numa análise profunda do contexto, se nos lembrarmos de que Jesus acabou cedendo ao pedido da mãe
o fato de ter advertido Maria de que não se impacientasse, porque sua hora não tinha chegado. Encerraria, segundo Lagrange, mais solenidade que frieza. E dessa maneira, o sentido natural das palavras do versículo 4 de João, de 2 a 4, segundo os melhores autores, está na mesma linha de reflexão que estamos desenvolvendo. Querida mãe, a vontade da carne não pode determinar a minha hora, mas pela vontade do Pai entramos na era da fé e do Espírito. E quase impossível afirmar que a mulher substituiu mãe. Antes troca de propósito, Jesus propôs conscientemente as relações naturais que o ligavam à sua mãe, não querendo levá-las em conta. Isso quer dizer, antes de tudo, tu agora, como minha mãe terrena, não entras em cena. Não tens nenhuma influência sobre mim, sobre a minha atuação. Os três sinóticos consignam o fato como um novo golpe psicológico. A mãe foi buscá-lo, certamente para cuidar dele, porque o Senhor não tinha tempo nem para comer. Em Cafarnaum, Marcos disse que Jesus estava dentro de uma casa ensinando e que a casa estava cheia de gente, de modo que a mãe, com seus familiares, não conseguiam chegar perto. Mandou-lhe um recado que passaram a Jesus: Mestre, tua mãe está aí e pergunta por ti. Jesus, transcendendo mais uma vez a ordem humana e levantando a voz de modo que Maria pôde escutá-lo perfeitamente, perguntou: minha mãe? Meus irmãos? E estendendo os olhos sobre os que rodeavam, afirmou: estes são minha mãe e meus irmãos, e não somente estes. Todo aquele que cumpre a vontade do meu Pai é meu irmão e minha mãe. Conflito? Não. Desestima de sua mãe? Não. Era um novo capítulo do êxodo purificador e transformante para uma maternidade universal. Maria concebeu Jesus em um ato de fé. Sua vida inteira, como vimos, foi cumprir a vontade do Pai, com uma perfeição única, repetindo sempre o seu faça-se. Nessa oportunidade foi duplamente mãe de Jesus. Em outra ocasião, não sabemos se Maria estava presente quando Jesus acabou de falar. Uma mulher do meio da multidão levantou a voz com grande espontaneidade: como deve ser feliz a mulher que te deu a luz, te amamentou. E Jesus, passando outra vez por cima das realidades humanas, replicou: mais felizes são aqueles que escutam a palavra e a vivem. Que diz Lucas, em outro lugar, em duas oportunidades, o evangelista consigna que Maria escutava, guardava e vivia a palavra. Então, Maria foi duplamente bem-aventurada por ser mãe e por viver a palavra. A mãe percorreu essa desolada vida dolorosa vestida de dignidade e silêncio. Esteve simplesmente magnífica. Não reclamou, não protestou. Em outro lugar, analisaremos pormenorizadamente este comportamento. Quando não entendia algumas palavras, guardava-as em seu coração e as analisava serenamente. Às cenas ásperas respondeu com doçura e silêncio. Nunca se dobrou. Em toda travessia manteve a estrutura e elegância destes carvalhos, que quanto mais batido pelos ventos, mais se firmam e consolidam. Foi compreendendo passo a passo que a maternidade do espírito é muito mais importante que a maternidade segundo a carne. E nesse sentido, e por esse caminho, compreende-se
também o profundo parentesco que se estabelece entre a maternidade virginal e a virgindade fecunda. Os que levam a sério a vontade do Pai desenvolvem a consanguinidade em todos os seus prismas. De Jesus, são ao mesmo tempo mãe, esposa e irmão. Maria, vivendo no espírito da fé e não segundo a carne, adquiriu direitos de maternidade universal sobre todos os filhos da igreja que nascem do espírito. A virgindade é uma maternidade segundo o espírito. E é na esfera do espírito que se desenvolve sua fecundidade. Assim como a fecundidade da maternidade humana tem limites, a maternidade virginal abre sua fecundidade para universalidade sem limites. Por isso, Maria é a figura da igreja que também é virgem fecunda. Shalom para vocês e até a próxima, se assim o permitir.